O nosso próximo painel é de particular importância, dado o tema que vem se tornando cada vez mais relevante para a sociedade em geral e para o mercado. Vamos tratar do ambiente político e das eleições de 2022 no Brasil. É preciso ressaltar que o BTG Pactual não possui posicionamento político partidário e convidou todos os presidentes de partido no Brasil para participar desse momento. Temos a satisfação de receber ACM Neto, presidente nacional do DEM, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Para fazer a moderação deste painel, teremos a participação da jornalista Amanda Klein. Sejam bem-vindos e bom debate. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Bom dia, bom dia. Ouvi dizer que esse é o painel mais esperado desta terça-feira. Não sei por quê. A presença deles, né, Kassab? Eu espero que a gente faça jus a todas as expectativas. Queria começar com uma pergunta mais geral. O Brasil viveu, na última semana, manifestações, tanto no dia 7 de setembro, a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 12, contra. As do dia 12, particularmente, foram ressaltadas pelo seu esvaziamento, uma manifestação em que presidenciáveis de outros partidos ao centro, subiram ao palco, subiram ao palanque. Esse esvaziamento foi interpretado por muitos analistas como uma prova de inviabilidade, de pouca viabilidade eleitoral da terceira via. Queria começar com o senhor, presidente Kassab. O senhor acha que é possível construir uma alternativa pelo centro a Bolsonaro e Lula? Bom dia, Amanda, meus colegas, ACM Neto, Gleisi, Bruno, Amanda. Eu acho que sim. Eu tenho sempre me manifestado a favor dessa alternativa. Eu acredito que a manifestação do dia 12 ela não foi a ausência de um apoiamento para a terceira via, ela foi mais uma sinalização de que as pessoas entendiam naquele momento que o impeachment, por conta do equívoco ou da atuação errada do presidente na semana semana passada, tinha sido ultrapassado por conta da carta coordenada lá pelo ex-presidente Temer. Mas existe um sentimento de renovação no país, existe um sentimento daqueles que não querem a volta do PT, que não querem a continuidade desse governo, que me parece majoritário. O desafio é evidente que é ter a unidade, mas o eleitor faz a unidade, o eleitor caminha sempre para provocar o voto útil, para se unir no segundo turno, e nesse momento a minha percepção é que a probabilidade do presidente Bolsonaro não estar no segundo turno é muito grande. Não é? É percepção, conversando com familiares, conversando dentro do partido, em encontros empresariais como esse. Portanto, eu estou bastante otimista com essa expectativa que vai crescendo cada vez mais no país, que nós possamos apresentar para o Brasil, nas eleições, uma alternativa que possa ter uma viabilidade bastante grande. Presidente Bruno Araújo, o Kassab fala em unidade, uma unidade que até agora tem sido difícil entre os partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda. Vocês têm sentado para conversar, para trocar figurinhas. Como é que o senhor imagina esse tabuleiro, esse xadrez eleitoral? Essa unidade é possível? Ela seria traduzida em quantas candidaturas? Como seriam as alianças? Bom dia, Amanda. Bom dia, Kassab, a Gleisi, a ACM Neto, a todos presentes. Acho que um dos fundadores do Real, o economista de Baixa, disse numa entrevista à Folha que o Bolsonaro impõe receios, medo à democracia, o Lula e o PT à economia. Embora cada um avance um pouco nessas áreas, quando impor instabilidade institucional significa, obviamente, afetar a economia. O mesmo com a defesa de democracia, e aí o PT volta a falar em regulação de mídia, em imprensa, e isso, obviamente, também afeta a economia. Nesse contexto, o que nós vimos em relação ao evento mais fragilizado que houve na última semana, eu estou com o presidente Kassab. Ele representa os extremos da sociedade que apoiam os dois conjuntos que polarizam as intenções de voto, mas uma grande parte da sociedade está preocupada com a vida real, como paga a sua conta de água, de energia, classe média tirando um aluno de escola privada, levando para a escola pública. O desafio
nesse mundo da política, onde a volatilidade é maior do que a variação cambial, é a política encontrar uma solução, a política apresentar uma proposta. Eu tomei uma decisão solitária no PSDB, nós vamos fazer o processo de escolha mais democrático da história. 1.300.000 filiados habilitados, 33 deputados, 8 senadores, 500 prefeitos, 500 vice-prefeitos, 4.000 vereadores, 110 deputados estaduais, escolher um candidato 21 de novembro que possa, junto com com o campo dos demais partidos que vão apresentar alternativas, apresentar uma alternativa à sociedade que, ao meu ver, pelas pesquisas Qualis, Quantis, mostram que grande parte da sociedade está aberta a uma alternativa. Ela não vê essa alternativa, não acredita ainda nessa alternativa, mas nós estamos no tempo, nós estamos no cronograma. Nós vamos, com a escolha do nosso candidato 21 de novembro, buscar ou o apoio de todos esses que compõem um campo do que eu quero chamar a primeira via, uma primeira alternativa a levar a disputa no segundo turno presidencial, num status quo onde hoje Bolsonaro e Lula são irmãos siameses. Lula dependendo de Bolsonaro, Bolsonaro dependendo de Lula, Lula só vence para Bolsonaro, Bolsonaro só vence para Lula, e a política encontrando uma solução que eu quero chamar como primeira via pode oferecer uma alternativa real, Amanda, ao eleitorado brasileiro. Presidente Gleice, a senhora acha que é possível fazer essa equivalência entre Bolsonaro ou Lula, ou é uma falsa equivalência? E a senhora acha que o cenário se manterá polarizado até a eleição? Porque é tão difícil que esse sentimento do antibolsonarismo consiga unir tanto a direita como a esquerda? Bom dia, Amanda, Kassab, Bruno, Neto, também ministro Jobim, André, prazer grande estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que compreender momentos diferentes. Um é o eleitoral, em que os partidos se apresentam programaticamente para a sociedade. O outro é um momento que nós estamos vivendo de conjuntura política, onde nós temos um ataque real às instituições e à democracia. Nós 4 que estamos aqui temos divergências programáticas profundas, já nos enfrentamos em várias eleições, mas todos nós jogamos o jogo dentro da regra. Nenhum aqui defendeu ataque à instituição, ninguém aqui defende golpe de Estado, ninguém defende torturador, ou seja, nós respeitamos. Então, o que eu vejo hoje na sociedade não é uma polarização Lula-Bolsonaro, eu vejo entre 2 campos políticos. O campo da extrema-direita, com nuances fascistas, em que está Bolsonaro, e o campo democrático, onde estamos nós. O nosso papel agora é tentar uma unidade para a gente fazer frente ao que está acontecendo no Brasil e não deixar que tenha uma escalada autoritária. É garantir, inclusive, o processo eleitoral de 22 para que cada partido que está aqui possa expor o seu programa para a sociedade. E nós temos que construir essa unidade. Óbvio que os atos do dia 12 não foram construídos com esse viés. Foram chamados há cerca de um mês e pouco, e tinham um viés eleitoral. Nem Lula, nem Bolsonaro. Não tem como, mudando o foco da chamada de um ato 48 horas antes, você fazer uma aliança. Muitos aqui participaram do movimento das diretas já. Não foi um processo fácil construir aquela aliança para que todos diferentes subissem no mesmo palanque e quisessem as diretas. Mas nós temos que superar as diferenças e lutar pela democracia no Brasil. Então, isso, para mim, é um ponto. Segundo, a questão eleitoral. Todos os partidos deviam apresentar candidatura no primeiro turno. Por isso que nós temos eleições de 2 turnos. Porque você apresenta um programa para a sociedade e apresenta quem vai expressar aquele programa. E, a partir daí, a sociedade escolhe quem ela acha que está melhor preparado. E aí temos o segundo turno, que é a polarização de eleição. Aliás, nós vivemos a polarização política, e isso não é nenhum problema, desde 94, 89, que tinha uma pluralidade de candidaturas, e desde 94 é o PT e o PSDB que disputam. Depois, agora em 2018, que não foi o PSDB e foi o Bolsonaro. Não há problema de polarização política. O que não pode confundir são os posicionamentos dentro de cada campo qual está. Nós vamos caminhar para uma eleição, o PT quer apresentar Lula como candidato a presidente. E acho que Lula, a gente depois pode falar sobre alguns outros assuntos, vocês conhecem bem, é a pessoa que eu vejo hoje que tem condições de tirar esse país da crise.
Primeiro, porque conhece o Brasil, conhece cada estado, conhece a realidade do povo, conhece a máquina pública, já sabe o que fez de certo, o que fez de errado, tem muita experiência. E eu não tenho dúvidas, nós estamos precisando de alguém que tenha essa capacidade. Por isso, nós vamos apresentar. Mas acho que todos os partidos têm que apresentar, né? E, por final, para encerrar, a questão da terceira via, que quer-se uma alternativa a Lula ou Bolsonaro. Tem que dizer para o Brasil o que se quer, porque as pessoas têm que votar num programa, têm que votar em alguém que expresse aquele programa. Eu até achei uma graça essa semana, eu não sei se vocês viram, mas saiu um videozinho, já estou terminando, Amanda, do ex-presidente Michel Temer. Temer voltou, aí ele fez um vídeo falando das coisas que ele fez, enfim, e ele dizia assim, não, nós fizemos a reforma trabalhista, nós encaminhamos a reforma da Previdência, as reformas. Aí disse assim, se for esse o programa de uma possível terceira via, vai dialogar com quem? Né? Talvez aqui com a grande parte dessa sala, mas com a base do povo brasileiro não vai. Então, o que você fala para o povo? Né? É isso que eu penso, tem que ter um programa. Presidente ACM Neto, então, batata quente ficou com o senhor, porque a presidente Gleice disse o seguinte, ela fez duas reflexões interessantes. A primeira, nós quatro que estamos nessa sala debatendo, pertencemos ao campo democrático, e a luta aqui, a polarização é entre um campo democrático e um campo antidemocrático. Queria a sua opinião sobre isso, a sua avaliação, e também sobre a segunda provocação que a presidente Gleice faz, que é a seguinte, qual é a cara e o projeto dessa terceira via, ou primeira via, como define o Bruno Araújo? Bom dia, Amanda. Bom dia, Gleise, Bruno, Kassab, André, Guilherme, ministro Nelson e a todos que participam desse evento. Bom, primeiro, nós estamos hoje no dia 14 de setembro de 2021, mas a sensação de muitos é que nós já estamos em 14 de setembro de 2022. Então, ainda faltam mais de um ano para a eleição, mas parece que a eleição é em outubro próximo. O que é que isso significa? Significa, primeiro, constatar que o jogo político está muito antecipado, como nunca antes na história do Brasil, até para utilizar uma expressão muito usada pelo ex-presidente Lula. Mas é verdade, o jogo está muito antecipado. Por que está muito antecipado? Pelos problemas vividos pelo governo Bolsonaro, que inquestionavelmente tem uma capacidade inesgotável de produzir crises, pela decisão do Supremo de ter recolocado o presidente Lula no jogo e, de certa forma, também pelas regras eleitorais novas que provavelmente os partidos e parlamentares vão ter que enfrentar na próxima eleição sem coligação. No entanto, a vida real nos traz para o dia 14 de setembro de 2021. Se nós voltássemos para 14 de setembro de 2017, portanto, faltando aí um ano e pouquinho para a eleição de 18, pouquíssimos apostariam na escolha de Bolsonaro para presidente da República, o que torna imperioso constatar que tem muita coisa para acontecer, muita água para correr debaixo dessa ponte. Quando a gente olha as pesquisas quantitativas, na minha opinião, hoje, elas retratam muito mais o passado do que propriamente refletem o futuro. Aí, a gente avalia os estudos qualitativos para entender qual é o perfil desejado pela maioria do eleitor brasileiro. E a gente pode constatar tranquilamente, o que não quer dizer que essa polarização vai ser desfeita, mas é um indicador que traz ânimo, que o presidente desejado pelos brasileiros não é exatamente o perfil nem de Lula, nem de Bolsonaro. Estou apenas trazendo aqui dados que a gente tem estudado, e eu sei que muitos aqui também têm obtido acesso a pesquisas qualitativas. Então, eu acho que nós temos uma avenida enorme para construir, não há de se esperar nenhuma construção, ou, na minha opinião, uma cara mais clara de uma nova candidatura antes de abril do ano que vem. Os partidos ainda estão em processos internos de debate. O PSDB, por exemplo, já citado aqui pelo presidente Bruno, fará suas prévias agora em novembro desse ano. O Democratas hoje tem dois nomes que se colocam como alternativas nesse processo. O do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Existem conversas avançando
em termos de articulação partidária. Nós temos hoje um grupo de 9 partidos conversando de maneira permanente. Então, imagino eu que é preciso tentar extrair o sentimento do brasileiro que está sofrendo, que está angustiado, que está passando fome, que está preocupado em perder o seu emprego, né, que está vendo a inflação corroer a sua renda, para mostrar que é possível ter uma liderança que enxergue o Brasil do futuro. Porque o debate nos traz, no máximo, ao Brasil do presente, não nos leva ao Brasil do futuro. E para fechar, Amanda, que eu acho importante deixar claro, para os democratas, a democracia é um valor absolutamente inegociável. E nós vamos estar ao lado de qualquer partido político na defesa da democracia. Eu não acredito em ruptura institucional no país. Acho que a nossa democracia passou por vários testes nos últimos anos e resistiu. Não acredito, pelo menos nas circunstâncias atuais, nem em golpe, nem em impeachment. Mas qualquer que seja o movimento que possa trazer um mínimo de risco à manutenção das instituições, das suas prerrogativas e da democracia como um valor, terá a nossa mais firme objeção. São reflexões importantes, até essa parte da ruptura institucional. Vamos debater, vamos discutir mais ao fim aqui do nosso painel. Agora, presidente Kassab, a Semineto tocou em alguns pontos importantes, principalmente falando sobre o tempo da política. É preciso ter paciência para construir alternativas e para viabilizar candidaturas. O presidente Bolsonaro também quer ter paciência, os assessores mais próximos acreditam que a popularidade do presidente vai reagir conforme o país crescer neste ano, conforme ele lançar um Bolsa Família mais robusto, aprovar uma PEC dos precatórios ou então uma solução via judiciário. O senhor compartilha dessa análise e também uma palavrinha sobre a noiva que o senhor e o ACM Neto disputam em comum, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está cada um de um lado da sala, foi proposital. Eu não compartilho não, Amanda. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo com uma avaliação bastante complexa, muito dificilmente ele se recuperará. Eu acho que no campo social, quase 15 milhões de desempregados, é um universo muito grande, por melhor que ele possa desenvolver políticas públicas, programas sociais, o tempo é muito curto. 15 milhões de empregados implica aproximadamente em 60 milhões de pessoas atingidas, direto ou indiretamente, pelo desemprego. Ele teve, do ponto de vista pessoal, uma conduta na pandemia totalmente inadequada, fora do esquadro. Nós temos hoje quase 600 mil mortes no país, e os sociólogos, psicólogos dizem que no Brasil, em média, estudos que eles têm, cada pessoa que morre impacta diretamente aproximadamente 100 pessoas, entre familiares, colegas de trabalho, vizinhos, amigos de infância. Portanto, nós temos 60 milhões de pessoas que estão profundamente decepcionadas com o presidente na sua conduta na pandemia. Haja vista o seu melhor amigo no Congresso Nacional, o Neto esteve lá, o Bruno, a Gleisi e eu. O melhor amigo do presidente lá era o deputado Fraga, de Brasília. E eu vi no Estadão, nesse final de semana, o Fraga dando um depoimento que se afastou, que rompeu relações com o presidente, a pedido do filho, porque o filho entende que a mãe morreu, a esposa do Fraga, pela falta de vacina. Eu, há algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas, num almoço rotineiro no partido, tinha lá 2 senadores, 2 assessoras, um governador, e estávamos comentando sobre a conjuntura, se fosse o segundo turno Lula-Bolsonaro. E uma das assessoras aí começou a chorar. Aí ela disse, olha, eu não consigo, ela usou até um termo forte, e era uma pessoa muito doce, muito educada, muito bem preparada. Se for preciso, eu pego em armas para derrotar o Bolsonaro, porque eu perdi o meu pai e a minha filha perdeu o pai. Então, são circunstâncias muito difíceis de serem revertidas, avaliações muito difíceis de serem revertidas. Nesse público aqui, muito possivelmente há 4 anos atrás, nós tínhamos um universo muito grande votando no Bolsonaro no segundo turno.
como na minha família, nos colegas de trabalho, assim como hoje eu posso lhe afirmar, e as pesquisas mostram isso, que isso reduziu pela quarta parte. O presidente Bolsonaro, nas próximas pesquisas, tem uma expectativa hoje de que o seu ótimo bom seja reduzido a 20%, 22%, ou nos próximos meses. Então, eu não acredito que nós possamos ter essa reversão. Eu acredito que no segundo turno estará o presidente Lula com a terceira via. Em relação ao presidente do Senado, não existe nenhum problema entre eu e meu amigo Assemineto. Ao contrário, na hora que ele cita o senador Rodrigo Pacheco, e eu tenho citado, isso é público, que eu entendo ele o melhor perfil para a terceira via, apenas há uma comunhão de ideias, não é, de convicções. Isso é muito positivo para quem acredita que ele efetivamente possa ser a terceira via. E o mais importante nesse momento, eu tenho conversado muito com a Gleisi, que tem um papel muito importante por representar lá o PT no Congresso Nacional, com o Neto também, é que o Senado, nessas próximas 3 semanas, ele possa consolidar a proibição da coligação nas proporcionais, nas eleições. Essa é a grande revolução da reforma política, que foi feita em 2017, e aqueles que serão atingidos por ela querem mudar agora em 2022, tendo, portanto, o país, se caso isso aconteça, um retrocesso muito grande. A proibição da coligação nas eleições proporcionais é até um primeiro passo para daqui a alguns anos, como sinalizou a Gleisi aqui, nós proibimos também a coligação na majoritária. Não tem nenhum sentido um partido existir para, no primeiro turno, fazer coligação nas eleições de deputado, para fazer coligação na eleição majoritária no primeiro turno. Isso seria um grande retrocesso. O nosso esforço tem sido muito grande. Felizmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os principais líderes do Senado, eles têm essa visão. E a partir de outubro até março, aí sim, definidas as regras, nós vamos começar a ter um debate muito mais definitivo, muito mais permanente em relação ao futuro. Mas eu estou bastante animado em relação ao futuro na política para o próximo quadriênio. Muito pessimista em relação ao final desse governo. Eu acho que as manifestações do presidente são muito preocupantes. A sua postura de querer mudar a legislação e violentar a lei do teto é algo que nos preocupa muito. E, dessa forma, esperamos que haja uma força-tarefa grande para evitar que o governo deixe um legado pior do que está hoje. Rapidamente, Kassab, só para concluir, se num eventual segundo turno Lula-Bolsonaro, o PSD estará com o ex-presidente Lula? Amanda, essa é uma pergunta, eu tenho 30 anos de vida pública, de 2 em 2 anos fazem. Se eu te responder, é porque eu não entendi nada de política. Bom, e todos nós sabemos aqui que esse é um dos maiores expoentes da política, então a gente jamais cometeria assim delicadeza. Presidente Bruno Araújo, o senhor mesmo mencionou as prévias internas, seu partido passará em novembro. Temos 2 candidatos principais, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, um jovem que vem saindo bem na administração pública, e o governador João Dória, já mais experiente, amplamente conhecido, mais conhecido nacionalmente. Qual desses 2 nomes o senhor vê com mais chance hoje? E o PSDB, o que vai mudar na estratégia do PSDB para que não se repita o desempenho com Geraldo Alckmin em 2018? Ô, Amanda, eu talvez não tenha o tempo de Kassab nisso, mas 6 mandatos não dá para entregar. Mas eu diria a vocês que a prévia do PSDB ela foi um movimento, primeiro do ponto de vista da democracia acertado, estimular os partidos políticos brasileiros a consultar suas bases nas escolhas de seus candidatos. O jogo hoje é muito equilibrado, não há favorito, há um protagonismo do governador João Dória pleno em São Paulo, avançou em alguns estados, o governador Eduardo Leite tem uma posição também bem confortável em muitos outros estados da federação. Eu diria que é um jogo completamente aberto. Nós vamos conhecer o resultado no dia 21, nós vamos apurar 1.300.000 habilitados, filiados, significam 25% do peso dos votos, deputados e senadores 25%, estaduais 12,5%, prefeitos e vice-prefeitos 25% e 12,5% vereadores. E o resultado dessa candidatura ela vai dialogar com esse conjunto
de alternativas que vão ser colocadas. Na minha opinião, até dezembro, nós vamos ter clareza, uma clareza maior do desenho dessa alternativa, do que eu prefiro chamar de primeira via, com os avanços do Democrata, na aliança com outros partidos, dos nomes que vão surgir, definir ou aguardar ou não a candidatura eventual do senador Rodrigo Pacheco, para a partir daí que nós possamos afunilar e encontrar uma alternativa dentro desses nomes. Tem alguma possibilidade do PSDB não ter cabeça de chapa, apoiar uma outra candidatura? Eu tenho dito sempre o seguinte: claro que quem sair escolhido em um processo tão vigoroso e forte como esse, ele sai com muita força política, mas cabe a esse escolhido demonstrar que tem liderança política, pessoal, republicana, de fazer esse conjunto de forças entender que ele é o melhor nome, ou ter a humildade suficiente de entender que surgiu uma outra alternativa. Acho que o cenário do segundo turno tem espaço suficiente para a chegada dessa candidatura. Aparentemente, a posição do ex-presidente Lula é mais sólida na presença no segundo turno, toda a sua história, tempo de vida pública, participação na distribuição de renda no país, os erros de Bolsonaro que alimentam sucessivamente Lula, tem jogado parado, desapareceu para evitar qualquer tipo de desgaste, e há um espaço muito robusto, e aqui a Semineto relatou, todas as quais mostram, muito robusta a presença dessa candidatura, e que essa candidatura venha tratar com clareza dos temas reais que são importantes para a sociedade que não aguenta mais conviver nesse ambiente de extremismo. Presidente Gleice, o ex-presidente Lula está na frente em todas as pesquisas, seja no primeiro ou no segundo turno, mas ainda há um forte sentimento anti-PT na sociedade que pode aumentar à medida que o ex-presidente se expuser mais. Como o PT vai lidar com essa rejeição? Afinal de contas, Lava Jato e impeachment são fenômenos recentes e a recessão de 2015 e 2016 também. Olha, Amanda, eu acho que nós já sofremos todos os tipos de perseguição, de desgaste que podíamos sofrer. Há 5 anos a gente luta para mostrar a inocência do presidente Lula. Há 5 anos nós lutamos também contra o impeachment, que nós avaliamos que foi errado e dissemos que foi um golpe, porque não tinha crime de responsabilidade. Não tivemos condescendência nem espaço para falar da mesma forma em grandes meios de comunicação. Foi muito difícil. Vamos lembrar aqui que deixaram o Lula 580 dias preso. E agora anularam os 3 processos de Curitiba e mais 16, né, que foram já julgados e Lula foi inocentado. Quer dizer, o que puderam desgastar, o que puderam fazer de coisa contra o PT, contra o Lula, acho que já fizeram. Muita gente diz, como é que o PT sobreviveu, como é que o Lula sobrevive? Porque tem um lastro social. O PT nasceu de um movimento, nasceu há 41 anos com um movimento sindical, com um movimento social, com intelectuais. Enfim, tem lastro. E Lula tem uma credibilidade muito grande com o povo brasileiro, né? Não é por outra que as pesquisas estão aí. Bastou a desinterdição de Lula, ele cresce nas pesquisas. O povo vê como esperança. Alguém que já administrou esse país, que já governou, que colocou milhões de pessoas na inclusão social, que acabou com a fome. É uma vergonha hoje o Brasil voltar a ter fome, gente. Um dos maiores produtores de alimento. É uma vergonha, ministro Jobim, a gente vê gente na fila para pegar osso. Aliás, para pagar osso. Pegar pé de galinha, viver nas praças, como nós estamos vendo. Nós somos um dos maiores produtores de carne, nós temos tanta riqueza. Por que isso? Porque nós temos decisões políticas que levam a isso. E uma coisa que o Lula tem compromisso é com uma decisão política de que um governo tem que ser para todo o povo. Os pobres têm que estar incluídos nesse governo. E eu acho que as pessoas entendem isso. E mais de 70% da população desse país é composta de pessoas pobres, que se viram e lutam muito para poder sobreviver. Então, o Lula se tornou um esperançar. O que nós temos que fazer é enfrentar os debates que tem. Nós não temos problema e nem medo de enfrentar o debate da corrupção, até porque fomos vítima sistemática da utilização disso para tentar nos destruir. Temos todos os processos do Lula listado, todos os processos que ele foi absolvido, por que foi, como foi construída a ideia do quadrilhão, do petrolão, dos desvios, contado em fatos. E nós vamos enfrentar esse debate sem problema nenhum.
E outro que nós vamos enfrentar vai ser da questão econômica, que eu acho importante também, mas depois eu posso falar um pouco sobre isso. Vamos. Será a próxima rodada de perguntas sobre as questões econômicas, até porque não dá para fugir esse tema nessa plateia. Presidente ACM, 2 questões rápidas. Primeiro, como o DEM se encaminha para as eleições de 2022? Terá candidatura própria? Apoiará o atual governo? Ainda existe uma parte da bancada no DEM, na Câmara, no Senado, que apoia o atual presidente? Ou formará uma aliança aqui com esses outros partidos de centro? E outra questão é sobre a possibilidade de fusão DEM-PSL. Isso está sobre a mesa? As conversas estão avançadas? Vou começar pela segunda. De fato, hoje nós estamos num processo de diálogo com o PSL. Existem muitas convergências entre o Democratas e o PSL, mas eu não tenho condições de antecipar para vocês, exatamente porque as discussões estão acontecendo nesse momento, se elas vão resultar efetivamente numa fusão entre os 2 partidos. O que a gente discute hoje é a possibilidade de criação de um novo partido, que nasceria como o maior partido do Brasil, com uma grande representação na Câmara, no Senado, com a perspectiva de fazer uma quantidade importante de governadores e com o objetivo de lançar candidato próprio à presidência da República. Esse é o centro da conversa entre Democratas e PSL. É óbvio que a fusão de 2 partidos desse tamanho, ela implica em uma série de questões. Eu diria a vocês que os próximos 15 dias serão decisivos e, nesse período, a gente vai ter uma ideia se essa fusão ela vai adiante ou não. Porém, eu não posso, de maneira alguma, esconder que as conversas existem e a intenção que elas deem certo é de ambos os lados. Nós acreditamos, e não é apenas o Democratas e o PSL, mas acho que muitos partidos no Brasil, que é possível, sim, apresentar uma nova alternativa para o país. Que esse quadro de polarização, ele é um quadro que retrata o momento de hoje, Amanda. Observe, muitas pessoas que são contra o PT, quando olham para o lado, nesse momento, não enxergam alternativa. Aí se colocam como bolsonaristas. Elas não têm necessariamente uma identidade ideológica, elas não pensam necessariamente igual a Bolsonaro, mas só que a rejeição ao PT é maior do que uma eventual adesão a Bolsonaro. O inverso também acontece. Muita gente que está decepcionada com Bolsonaro, chateada com o presidente, com a postura dele, frustrada com o governo, quando olha para o lado, não enxerga hoje outra alternativa. E aí acaba, nas pesquisas, apontando o nome do ex-presidente Lula, que tem um recall, tem uma história, enfim, eu não estou aqui para julgar, acho que não cabe, não é o momento. Mas o fato é que, eu repito, o jogo ainda está para ser jogado, ainda tem muita coisa para acontecer. E, na minha opinião, essa eleição ela vai começar como uma disputa de rejeições, para saber de fato quem tem a maior rejeição. Agora, chegando lá na frente, o campeão de rejeição poderá ser superado, pelo sentimento do Brasil de que alguém possa ir para o segundo turno e tenha condições de derrotar ou Lula ou Bolsonaro. Agora, esse desenho hoje não está claro, e nós não temos bola de cristal, e eu repito, temos aí longos meses pela frente, onde a dinâmica política ainda vai mudar bastante. Nesse calendário, primeiro, há um marco que a decisão do Senado Federal sobre coligações. Depois, nós vamos ter a janela de mudanças partidárias no mês de março do ano que vem. A partir daí, portanto, a partir de abril, é que o desenho começa a ficar mais claro e a gente vai ver quem são efetivamente os candidatos e partidos que vão ter condições de ir adiante. A prioridade absoluta do Democratas é ter candidato próprio a presidente da República. E que fique claro, uma coisa é o posicionamento parlamentar. Muitos parlamentares do PSDB, do PSD, do MDB e de tantos outros partidos, em determinadas matérias, votam com o governo no Congresso, sobretudo na agenda econômica. Nós não escondemos a concordância com diversos aspectos da agenda econômica do governo. O Democratas foi fundamental para aprovar a reforma da Previdência. Quantas vezes fossem necessárias votar a reforma da Previdência, nós iríamos votar, porque a gente não trabalha com a lógica do quanto pior, melhor.
Agora, isso não significa concordância com o governo, ao contrário, nós temos uma posição crítica, e observe, e eu concluo, como presidente do partido, eu anunciei em dezembro de 2018 uma posição de independência do Democratas. Naquela época nós tínhamos Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e Mandetta, ministro da Saúde, ou seja, todas as condições e com uma grande expectativa de poder de um presidente que havia acabado de se eleger. E ali nós firmamos qual era a nossa posição, que nos permitiu ter uma posição crítica até hoje e nos dá total liberdade para construir um jogo para 2022, que definitivamente não está nesse momento, não passa nesse momento por um diálogo com o presidente Bolsonaro. Me permita inverter a ordem da fila. Quero começar agora com a presidente Gleice, justamente para falar de economia, porque quando se fala em volta do Lula, surgem muitas dúvidas, né? Principalmente para essa audiência de hoje. Qual é o plano econômico do governo Lula? Vai ser mais parecido com o Lula 1, de maior responsabilidade fiscal, ou com o Lula 2, mais expansionista? Terá alguma agenda de reformas, terá continuidade, teto de gastos será mantido ou não? O principal foco vai ser bancos públicos para irrigar com crédito, investimentos, infraestrutura. Como é que se desenha esse plano, presidente? É importante dizer, Amanda, que aqui todos conhecem o Lula, né? Independente de você dizer Lula 1 ou Lula 2, acho que foram momentos distintos que o Brasil passava e as medidas tomadas, todas responderam muito bem àquela situação. Os nossos governos, o governo do presidente Lula, foram os governos que mais tiveram responsabilidade fiscal. Quando nós assumimos, a dívida PIB líquida era 60%, entregamos no governo em 2014 com 32%, Lula chegou a deixar 35%. Então, nós nunca tivemos problema, fizemos os maiores superávites orçamentários sucessivos, primários. Então, nunca tivemos problema com isso. E nem por isso cortamos gastos e deixamos de investir. Porque a gente entende que, para você ter o equilíbrio fiscal, para você ter redução da dívida, o que importa é crescimento econômico. Então, se você não tiver uma política contracíclica, nos momentos de crise como nós estamos vivendo agora, tua dívida vai aumentar, tua receita vai cair, você vai ser incapacitado de dar resposta à sociedade brasileira, que é o que está acontecendo com o Brasil hoje. A discussão, por exemplo, sobre equilíbrio fiscal. Vamos pegar o teto dos gastos, né? Todo mundo aqui deve defender o teto dos gastos. Essa é uma decisão política, de que um orçamento tenha teto. Só que o teto dos gastos está desmoralizado. Já teve o chamado orçamento de guerra, já teve medida provisória, crédito extraordinário para gastar por fora. Só o Congresso Nacional tem 20 bilhões na mão do relator do orçamento para distribuir em emendas entre os parlamentares, tudo por fora do teto. Aí, onde é que o teto está sendo discutido? Quando vai discutir o aumento do Bolsa Família. Aí não pode porque tem o teto. Aí a gente vê esses milhares de pessoas morrendo de fome. Nós estamos falando de R$200, R$300, André, para algumas pessoas. Mas essa é uma decisão que os senhores participam. Por isso que, às vezes, a gente tem que perguntar assim, o que o governo oferece para o mercado e o que o mercado oferece para o Brasil. Aqui nós estamos com gente que tem decisão econômica, com influência política, e que cada decisão impacta na vida das pessoas. E o país tem dado condições a todos os senhores de ter dinheiro, de ter rendimentos. A gente conversava até com o ministro Jobim, na pandemia, o setor financeiro ganhou muito. Então, como que a gente muda esse estado de coisa, até para não nos chocar mais as pessoas que a gente vê na rua ou na fila do osso? Às vezes são coisas simples. Então, nós temos que ter uma visão do Estado brasileiro de desenvolvimento. E aí não é uma questão do Lula 1 ou Lula 2. Aliás, é uma orientação mundial. O Fundo Monetário Internacional está dizendo que os Estados nacionais têm que ter uma expansão monetária, porque não dão conta se não tiver. Ou seja, um pouco mais de emissão de dívida. O que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, senão um grandiosíssimo plano expansionista para gerar emprego, investimento, melhorar a economia americana? Como que nós, do Brasil, vamos sair? A iniciativa privada tem condições de fazer grandes investimentos? Não tem. Sempre é o Estado que tem que puxar. Inclusive, quando a iniciativa privada entra, o Estado tem que ajudar a financiar. Então, nós temos que ter uma visão um pouco diferente. O que é importante para nós é que o povo tem que estar no orçamento da União. Não pode um país de mais de 200 milhões de habitantes ser governado apenas para 50 milhões. Não vai dar certo. Vai ter sempre instabilidade social, sempre instabilidade política, e nós não precisamos disso. Não precisa os que ganham deixar de ganhar para que os que não têm possam ganhar. É fazer uma política diferente.
né? E ter um grande mercado consumidor, porque é isso. Se a gente tiver renda na mão do nosso povo, se as pessoas ganharem, elas vão ser consumidoras. O Brasil é um país que tem essa pérola de um mercado consumidor grande, e nós temos que investir nisso, né? Então, o que o presidente Lula sempre diz é: o que eu posso oferecer a vocês, aos empresários, aos investidores, é um grande mercado consumidor no Brasil, para botar a renda na mão da nossa gente, né? Assim como a gente fez a bancarização de 77 milhões de pessoas, saiu do crédito de 20% do PIB para quase 50% do PIB. Ou seja, mudaram as coisas, as pessoas viviam uma situação bem. Então, é isso. O nosso foco é que todos possam ter condições dignas de vida. Comer 3 vezes por dia e ter uma renda. Kassab, o senhor acha que essa carta Bolsonaro-Temer foi capaz de conter o possível avanço do processo de impeachment e vai garantir a retomada da pauta de votações importantes, principalmente as pautas econômicas, no Congresso Nacional? Eu falo PEC dos precatórios ou alguma solução via judiciário, as reformas trabalhista, fatiada, administrativa, marcos regulatórios, etc. Com certeza. Até a manifestação do dia 7 de setembro, o presidente tinha uma base sólida e, na presidência da Câmara, um aliado importante, o deputado Arthur Lira, da base de governo, com, no mínimo, 200 parlamentares. Com a manifestação que ele fez de enfrentamento junto ao Poder Judiciário, dizendo que não iria obedecer às suas decisões, iniciou-se rapidamente no Brasil, inclusive com o apoio do PSD, partido que eu presido, um movimento pelo impeachment. Era algo muito acelerado por conta de um presidente que disse que não ia aceitar as decisões do Judiciário. Portanto, ele caminhava para uma ilegalidade. Existia também a suposição que o governo, ou o presidente, poderia estar ajudando na organização da greve dos caminhoneiros, associado a diversas outras manifestações de outras lideranças importantes no campo governista, mais radical. No momento que o próprio presidente percebeu o seu equívoco, que o impeachment estava avançando, a sua base de governo nos bastidores, porque a queda do governo sempre começa no bastidor. Os parlamentares, aqui tem 3 colegas, registrando expressões como "que fria que nós estamos", e agora. Então, existia um clima de impeachment. Isso aconteceu nos bastidores, logo após o 7 de setembro. Eu participei de várias conversas, fui procurado por várias lideranças políticas, inclusive militares, não é? Todas manifestando muita preocupação. Quando, e aqui não vou entrar no detalhe de como foi construída, porque eu não participei, portanto, eu não conheço os seus detalhes, mas quando a carta foi assinada e divulgada, desapareceu o fato concreto. Foi um pedido de desculpa do presidente. Portanto, eu entendo que, a partir de agora, e o dia de ontem já foi nesse sentido, a pauta retoma no campo da economia, no campo de funcionamento do Congresso, das reformas que têm que ser votadas, e todas essas questões que você levantou, que eu acredito que agora tenham condições de serem retomadas. Presidente Bruno, o mercado teme muito um populismo fiscal às vésperas da eleição. A presidente Gleice disse que o teto de gasto está completamente desmoralizado, não existe mais, né? Alguns encaram a PEC dos precatórios como uma espécie de pedalada fiscal. O senhor acredita nisso? A gente ouviu agora o anúncio, tem novas linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, um anúncio com juros mais baixos, provavelmente até o final dessa semana, embora a Selic esteja aumentando. O senhor acredita que o governo vai tentar mesmo abrir essa torneira de gasto daqui até o ano eleitoral, até o ano que vem? Olha, acho que primeiro, assim, um comentário. Acho que hoje o ex-ministro Aloysio Mercadante procura responder a entrevista do Baixa, né? E ele esquece a presidente Dilma nesse artigo. A presidente Gleice também traz números importantes até 2014, mas pula o período do que foi o Partido dos Trabalhadores sob a gestão de Dilma. E aí vem o elemento do que eu sabia falando do impeachment. O impeachment ele tem elementos de ordem jurídica, política e sociológica. Do ponto de vista de ordem política, não é só uma carta que resolve eventuais crimes de responsabilidade que possam estar configurados. Mas não há elemento de ordem política porque há apoio do Centrão.
que sustenta o governo Bolsonaro. O Centrão que apoia o governo Lula, o Centrão que apoia o governo Dilma, o Centrão que votou a favor do impeachment de Dilma, o Centrão que participou do governo Temer, o Centrão foi abominado pelo presidente Bolsonaro durante a campanha e hoje participa do governo e tem um controle da abertura ou não do processo. E, do ponto de vista sociológico, a sociedade está muito mais preocupada em passar por esse período de dificuldade. Nós estamos vendo que não há apoio de ruas no momento de pandemia para isso. Mas não é uma simples carta que nós torcemos pela serenidade do país, mas não dá para uma carta apagar as barbaridades do que nós assistimos. Vamos esperar o quanto tempo isso dura. Do ponto de vista, acho que econômico, é importante assim, registrar, o PSDB é previsível na sua conduta de questões econômicas. Os nossos 2 governos, São Paulo e Rio Grande do Sul, por exemplo, fizeram reforma administrativa que são ignoradas pelo atual governo. Então, a gestão dos gastos no ano eleitoral, respondendo à sua pergunta de forma objetiva, todos os governos são sempre tentados a isso. Eu sempre defendi que, há 10 meses de eleição, nós tínhamos dispositivos que tinham que impedir essa posição com clareza. Nós estamos vendo que a reforma do imposto de renda nada mais do que objetivar recursos para distribuir renda num período pré-eleitoral como esse. Então, as tentativas vão ser sucessivas, não só por parte do governo, mas como o próprio governo tem pouca relação e controle na relação direta com o Congresso, pode partir do próprio Congresso. É sempre um ano de preocupações. Eu espero que, ao longo do ano que vem, os programas que venham ser colocados com clareza permitam que o país possa voltar com clareza os temas importantes. Nós fizemos, ao longo dos 8 anos do governo do PSDB, mais de 60 privatizações, diminuindo o tamanho do Estado. O país não enfrenta as reformas administrativas e as reformas que ainda são importantes para ajudar a fazer com que o dinheiro chegue na ponta da distribuição da população. Então, o desafio é imenso e, sobretudo, o risco de gasto ao longo do ano que vem. Presidente Bruno, presidente ACM Neto, o presidente Bruno parece construir um raciocínio segundo o qual a carta do impeachment ainda continua sobre a mesa, pode ou não ser usada. Ele tem dúvidas sobre essa trégua, essa moderação do presidente Bolsonaro, quanto tempo isso vai durar. Como é que eu queria uma reflexão do senhor sobre esse cenário e também sobre o ano que vem? Por exemplo, o Boletim Focus de ontem já apontava para uma expectativa de 8% de inflação nesse ano, 4% para o ano que vem, um crescimento muito menor, na casa de 1,7%. Quer dizer, são números muito piores. Esse pode ser o calcanhar de Aquiles do governo? Vamos lá, Amanda. Primeiro, só quem pode responder essa pergunta em relação à carta do presidente é o próprio presidente. Nenhum de nós tem condição de responder isso. A carta ela foi recebida com conforto, com alívio, pelo menos da minha parte, sim. Esperamos que seja algo sincero, verdadeiro, porém só os atos, os gestos e as decisões políticas do próprio presidente é que vão confirmar ou não o conteúdo da carta. Uma coisa me parece claro, não há hoje clima político no país para o impeachment. E é importante destacar a posição, e eu estou tentando aqui fazer uma análise objetiva. Eu, nesse momento, acho que essa discussão do impeachment ela é absolutamente infrutífera, não vai dar resultados. Por quê? Você olha, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é aliado do presidente da República e até hoje tem demonstrado lealdade e compromisso com a agenda política do governo. Depois, o vice-presidente da República, o Mourão, estava ao lado do presidente Bolsonaro nas manifestações. Não há impeachment que prospere ou avance com o presidente da Câmara e o vice-presidente da República dando suporte ao presidente. Então, eu estou tentando ser aqui o mais objetivo e pragmático possível, porque, veja, eu não posso julgar nem condenar o partido político que se reúne para encaminhar o impeachment nesse momento, mas eu acho que nós poderíamos dar outra contribuição para o país. Eu acho que a gente podia criar um ambiente de construção de uma agenda que não seja necessariamente do governo, mas que responda aos problemas reais que o Brasil está vivendo. E que nós, pelo menos eu que estou nas ruas, consigo ver isso todos os dias, que tem tudo a ver com a economia. Se os indicadores para o próximo ano se confirmarem, e aparentemente vão se confirmar,
para mim está claro que a economia não será uma mola propulsora da reeleição do presidente Bolsonaro. Com isso, não estou querendo vaticinar que ele não vai se reeleger, ok? Repito, não temos uma bola de cristal, mas quando a gente olha o cenário previsto de inflação, né, o cenário previsto de desemprego, o cenário previsto de crescimento econômico, então, um crescimento econômico de 1,7, que é o que está previsto para o próximo ano, efetivamente, não será o cartão de visitas do presidente. Ninguém vai acreditar que o Brasil, que hoje tem uma parcela importante da sua população passando fome, aflita pelo desemprego, ainda vivendo o caos da pandemia, ninguém vai acreditar que ano que vem nós vamos ter as pessoas efetivamente achando que está tudo uma maravilha, que tudo foi consertado e que as coisas tomaram o seu rumo. Agora, qual é a nossa postura nesse momento, na minha opinião? De um lado, defender a democracia, resistir a qualquer possibilidade de ruptura institucional, mas, do outro lado, não penso que seja alimentar, nesse momento, o debate do impeachment, porque ele não tem resultado concreto. Nós somos políticos, sei que cada um tem que cumprir o seu papel, tem que dar satisfação à sua base eleitoral e partidária, mas nós aqui todos sabemos que hoje o impeachment não vai adiante, tá certo? Então, muito melhor seria construirmos uma agenda para o país que permita que a Câmara e o Senado não fiquem parados até janeiro de 2023, esperando o resultado da eleição e o início de um novo governo, apesar de concordar com o Kassab quando ele diz que a perspectiva, de fato, e eu sou otimista, quero dizer isso aqui, tenho uma visão otimista, mas acho que qualquer perspectiva mais segura, a gente só pode projetar a partir do ano de 2023. Até lá vamos viver altos e baixos, instabilidades, incertezas, e eu espero que o Bolsonaro seja o Bolsonaro da carta, que assinou aquele documento, e não o Bolsonaro do 7 de setembro aqui na Avenida Paulista. É certo. Kassab, fazer uma última rodada de perguntas, né? A gente tem mais 6 minutinhos. O presidente ACM Neto levantou alguns pontos importantes, né? O presidente Bolsonaro é uma força política importante e é capaz de levar multidões às ruas, né? Todos nós vimos isso e no 7 de setembro, é inegável. Ele tem uma base de apoio muito sólida, mobilizada e organizada. O presidente ACM Neto também já falou 2 vezes em ruptura institucional. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, para terminar, de democracia. Se vocês acreditam em algum cenário de ruptura institucional, de uma politização excessiva das Forças Armadas ou das polícias, e do funcionamento das instituições. Amanda, o ministro Jobim foi constituinte. Eu tenho certeza que ele, como todos aqueles que fizeram a nossa Constituição, hoje ficam pensando como é que pode, em 2021, a gente estar discutindo democracia, ao invés de discutir os graves problemas que afligem o país. E essa distorção, ela só existe porque tem um governo cujo presidente, em alguns momentos, ele ameaça a democracia. Ele ameaçou, há uns 4, 5 meses atrás, não ter eleições se o Congresso não cumprisse a sua vontade de mudar o sistema de apuração, que é admirado no mundo inteiro. Eu tive condições, na época, como ministro da Ciência e Tecnologia, era também das comunicações, de participar de uma série de seminários em diversos centros importantes de tecnologia do mundo. E se tem algo que é admirado no mundo inteiro, um dos temas do André sabe bem, o primeiro é a tecnologia do nosso sistema bancário, seja o privado, seja o público, ele é admirado no mundo inteiro. Você tem nas nossas feiras uma frequência muito grande de convidados de outras instituições públicas e privadas, de outros países, que vêm aqui conhecer, e a cada ano, a cada biênio, saem impressionados com os nossos avanços. O segundo tema é a declaração de imposto de renda. É a melhor declaração do mundo, a brasileira, também respeitada, admirada em todo o mundo, porque as pessoas ficam impressionadas como é que o brasileiro rapidamente se adaptou e não tem um único problema que é apontado há décadas que esse sistema está funcionando. E o terceiro é o nosso sistema de apuração. Eu já participei como candidato, como dirigente partidário, como ministro da Ciência e Tecnologia, integrando o sistema de auditagem, e eu posso lhe dizer que ele é perfeito.
ele é perfeito, ele é admirado, ele é aperfeiçoado a cada vez, ele é a prova de bala. E um presidente da República, para tumultuar o clima no país, ele vem e ameaça não ter eleições. Então, quando o Neto fala e faz essas observações, ele está correto porque, infelizmente, por conta desse governo, a gente é obrigado a defender a democracia. Só faltava essa, mas a verdade é que nós temos que estar muito atentos. A semana passada, o Brasil teve uma manifestação patriótica de enfrentamento do governo. Os meios de comunicação, os militares, os parlamentares, partidos políticos, sindicatos, todos unidos do ponto de vista político, não ainda de base de população, no sentido de cobrar do presidente uma retratação. No fundo, foi isso que aconteceu, porque se ele não pedisse desculpa, se ele não se retratasse, hoje, no dia de hoje, ele estaria numa dificuldade muito grande. Então, a democracia precisa ser defendida, infelizmente, ela deve ser uma das prioridades enquanto existir esse governo, porque ele é recorrente na ameaça que faz a democracia. Acho que mais um minutinho para cada um dos participantes. Presidente Bruno, suas considerações finais, uma reflexão rápida também, se o senhor quiser, sobre democracia. Amanda, primeiro, obrigado pelo convite a todos, uma especial referência a André, ao ministro Jobim. Eu acredito piamente na força das instituições brasileiras. Acho que elas amadureceram, seja das instituições, seja da sociedade, seja da imprensa. Aliás, eu vi até de um amigo que está aqui, um outro elemento, a própria força empresarial brasileira vive no Brasil, mora no Brasil, diferente do que a gente viu na Venezuela, que se mudou para Miami. Há uma mobilização pela compreensão formal, acadêmica ou inconsciente de que esse ainda é o regime que permite que a gente possa avançar. Nós temos, assim, infelizmente, nós assistimos uma série de fatos que é absolutamente impertinente, inimaginável em relação a um chefe de Estado, a um chefe de governo, numa democracia de mais de 200 milhões de brasileiros, com a força econômica que tem, mas há esse amadurecimento que permite, inclusive, um debate como esse hoje, de forças políticas convergentes e divergentes, mas que operam no mesmo sentido de entender que esse é o sistema que nós vamos seguir. Como aqui foi dito, eu comemorei pelo qualquer ambiente que torne sereno o ambiente para que o país possa cuidar do que efetivamente é importante para a vida das pessoas, reformar, fazer chegar recursos. Eu digo, o Brasil que a gente quer do ponto de vista do serviço público, né, Kassab, na educação e na saúde, é o país que tem a mesma eficiência tecnológica da Receita Federal, né, ou do Tribunal Superior Eleitoral em apurar. A gente tem muita coisa o que entregar, muita coisa o que fazer. Eu acho que nós vamos, sim, chegar em 2022, nós vamos ter eleições fortalecidas, obviamente as coisas vão balançar, vão sacudir, vai ter instabilidade, pelo menos na política a gente sabe como essas coisas operam. Confio que a gente possa ter, o ano que vem, uma concentração de 2 candidaturas que permitam a alternativa de tomar um desses 2 lugares de protagonistas para o segundo turno do ano que vem, que a gente possa o país avançar de forma mais serena no futuro. Mas eu quero agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar os meus colegas de debate, agradecer a você, a Amanda, e que a partir do dia 21 de novembro, quando o PSDB apresentar o seu candidato, ele possa ter tamanho pessoal, institucional e liderança para conciliar um caminho de uma nova candidatura no país. Uma boa sequência de conferência a todos os senhores. Muito obrigado. Presidente Gleice, suas considerações? Não, primeiro, eu acho que em relação à carta, né, do presidente Bolsonaro, já pelos ditos e desditos de Bolsonaro, a gente não pode confiar tanto. Então, tem que achar bom que ele fez o recuo, mas tem que estar firme na defesa da democracia. E acho que uma coisa legal aqui entre nós é que todos nós, independente das nossas posições políticas, concordamos que essa é a luta central, pelo processo que nós já construímos no Brasil nos últimos 30 anos ou mais. Então, cada partido aqui tem esse compromisso e vai estar na defesa das instituições, das regras democráticas, porque isso é vital para o Brasil, né? E o processo eleitoral ele vai se dar com os partidos apresentando seus candidatos, partidos apresentando seus programas. Eu acho que o que
o que tem que ter entre nós aqui é a clareza que a democracia tem que ser defendida e o processo eleitoral tem que acontecer. E acontecer de maneira livre, democrática, sem interdição de candidaturas. Isso é muito importante. O povo brasileiro tem que escolher. Vai escolher entre quem ele achar melhor, quem o representar melhor, o programa que o representa melhor. Obviamente que nós vamos apresentar a candidatura do presidente Lula. Acho que Lula é um homem que tem grandes possibilidades de melhorar e tirar o país da crise, e uma pessoa com uma capacidade de diálogo infinita. Bom, a maioria aqui conhece, né? Então, acho que esse é a nossa missão e propósito nesse processo. Mas quero dizer que a gente vai respeitar todos os partidos que lançarem candidatos, não escolhemos adversários, nós queremos fazer o debate para o Brasil. Presidente ACM. Bom, mais uma vez agradecer a todos, obrigado, Amanda, aos nossos colegas aqui. Nos últimos anos, a democracia brasileira passou por vários testes. Em 2014, o impeachment da presidente Dilma, depois todas as turbulências provocadas pela Lava Jato, os problemas vividos no governo do presidente Temer, aquela eleição absolutamente atípica do presidente Bolsonaro. Chegamos hoje e podemos concluir que existem erros nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Alguns erram mais do que outros, mas existem erros nos três. Só que estamos de pé, as instituições se mantêm cumprindo o seu papel, temos uma imprensa livre, a população tem liberdade de se manifestar, de ir às ruas para defender isso ou combater aquilo. E eu entendo que, independente do que aconteça, até outubro de 2022, nós vamos ter eleições livres, a população vai poder, com toda a segurança, se dirigir às urnas em outubro de 22 para decidir o futuro do Brasil e, mais uma vez, será a opinião da maioria, como é em toda democracia, que vai prevalecer. E, da nossa parte, é esse compromisso de tratar a democracia como um bem absolutamente inegociável e de tentar ajudar nesse debate do futuro. Minha última palavra, Amanda, eu ouvi aqui, um certo receio em relação à irresponsabilidade fiscal que o governo pode cometer esse ano. Gente, eu fui prefeito de uma cidade extremamente pobre, com muitos problemas, durante 8 anos, e pude mostrar que o debate entre equilíbrio fiscal, organização das contas públicas e investimento social, investimento em infraestrutura, crescimento, ele é absolutamente complementar e não antagônico. Quem transforma esse debate antagônico e diz que só existe um caminho é quem não sabe governar. Quem não sabe governar. E o Brasil precisa olhar para frente e escolher um líder que entenda a grandeza, a grandiosidade do nosso país e que concilie as duas coisas. Traga segurança, com contas equilibradas, mas com um país que cresça e, sobretudo, que olhe o mais pobre e promova igualdade social. Bom, em nome do BTG Pactual, agradeço muitíssimo a disponibilidade, a presença, a participação de todos vocês, Gilberto Kassab, Bruno Araújo, Gleice Hoffmann, ACM Neto, e um bom dia a todos.